Bom, então aqui, continuando, tem a estrutura, né? Então, ó, introdução. Lembrando que a introdução precisa ter as partes... A primeira linha precisa ser a parte do texto original. Então, eu pego lá as palavras-chave e eu preciso levar para a primeira linha do meu resumo. Então, depois eu venho com a introdução, né? Então, a introdução ali. Também seguindo a introdução do texto original, só que de forma mais concisa. Meu objetivo, né? E os métodos. Então, eu vou lá, pego, né, os parágrafos de desenvolvimento e coloco, né, no objetivo, nos métodos, nos resultados, tá? E a conclusão. Depois eu vou lá na conclusão do meu texto original e passo para a conclusão do meu texto resumido. E a linguagem, né, tem que ser objetiva, uma linguagem curta, e eu não posso enfeitar muito meu texto, né? Porque o texto não é meu, o texto é um resumo de um texto original, então eu não posso colocar muita informação nele. E aí aqui é no livro 7, tá? Então aqui, deixa eu deixar aqui. Cadê? Aqui, livro 7, módulo 21, página 93. Então, aqui vem um texto, tá? Um texto original. Então, vocês vão ler com calma. O método para vocês fazerem um resumo. Vai no primeiro parágrafo e vocês vão grifar tudo que for importante no texto. Então, aqui, ó, sei muito bem que a língua, como coisa viva que é, só muda quando mudam as pessoas, as relações entre elas e a forma como lidam o mundo. Exerço, porém, um pequeno ato quixotesco no meu uso pessoal da língua. Esforço-me para jamais usar a palavra doutor antes do nome de um médico ou de um advogado. Então, aqui ele está falando sobre a língua, né? O uso da língua e da linguagem. Então, o que eu vou tirar daqui? O que eu posso tirar daqui? Ó, ele está falando. A língua como coisa viva, que só muda quando mudam as pessoas, as relações entre elas e a forma como lidam o mundo. Então, essa parte eu posso resumir falando que, né, a língua tem um poder, né? Segundo o autor, a língua tem o poder. Lembrando que eu preciso também saber o nome do autor, tá? Então, aqui o autor, Eliane Brum. Então, segundo a autora, bota o nome, a língua é reconhecida como uma coisa viva, que consegue modificar as pessoas e também relações sociais. Então, ó, eu estou pegando ali o que está escrito, mas eu estou transformando, né, de uma forma para uma forma, né, estou utilizando sinônimos, né, porque não pode ser cópia, então eu utilizo sinônimos e eu resumo o que ela está falando. E eu também falo, né, que ela se policia a utilizar doutor quando vai falar com o médico, porque nem sempre o médico tem doutorado. Então, eu só utilizo doutor a quem tem doutorado. Então, eu não posso utilizar doutor para um médico que não tenha doutorado, um advogado que não tenha doutorado, né? Enfim. Inclusive, tem muitos médicos e advogados que já colocam, né? Acabaram de sair da faculdade e colocam doutor, doutora, enfim. Então, aqui, eu vou pegando as partes do texto. Então, eu pego essa parte resumo, pego essa parte resumo, e assim vai sucessivamente, tá? No livro tem a parte aqui, né, para vocês fazerem, mas acho que vocês não estão com esse livro ainda em mãos, só no online, né? Só no site lá do COC, dá para vocês baixarem.
Então, vocês façam no caderno. Eu quero muito que vocês me mandem essa redação. Então, por favor, quem for fazendo, manda por e-mail. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar. Não estou conseguindo. Mas o e-mail eu já deixei com vocês, né? Mas professora Débora Alves, com 2A, tá? Débora Alves, 2019@gmail.com. Então, mandem para lá. Mandem no Word, tá? Não mandem em PDF nem no corpo de e-mail, mandem no Word. Que dá para eu fazer as alterações, depois eu transformo para PDF e encaminho para vocês. Então, aqui, ó, um texto, no máximo 15 linhas, tá? Então, mínimo 10 linhas, né? Mínimo 10 linhas tá bom. E máximo 15 linhas. Vou botar mínimo 8 linhas no mínimo, máximo 15 linhas. Então, ó, apresentar o ponto de vista da autora e os argumentos que ela utiliza. Então, aqui, eu preciso, né, apresentar o ponto de vista dela. Então, eu vou resumir o que ela falou e apresentar o ponto de vista dela. Então, aqui no primeiro parágrafo, ela falou que a língua, né, é uma coisa viva e que muda as relações entre as pessoas e que ela se policia ao falar, né, doutor como uma pessoa que não tenha doutorado. Então, eu resumi, né, o argumento dela e coloco ali. Escrever com suas próprias palavras sem copiar os enunciados da autora. Então, cuidado com a cópia, utilize sinônimos. Mencionar no corpo do resumo o autor e a fonte do texto. Então, ó, eu preciso mencionar, né, como eu falei, eu preciso colocar o autor e a fonte do texto, tá? Então, segundo a autora tal, fonte tal, então eu preciso colocar ali no meu texto, beleza? Então, por favor, encaminhem esse texto para mim, para eu corrigir e eu mando para vocês corrigido. Então, até a próxima. Beijo, beijo.